Melhorou agora? Pronto. Foi? Melhorou um pouquinho o som aí atrás? Daqui a pouco a gente melhora um pouquinho mais. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma reunião pública aqui na casa, no GEBEM, né? Sejam todos muito bem-vindos. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Não, já são todos da casa. Então, é ótimo a gente se reencontrar aqui nesse momento de estudo, de reflexão. Hoje nós temos aqui o Anderson Monteiro, né, que vai falar para nós sobre o jugo leve, que a gente possa estar receptivo às informações do estudo dele, tudo aquilo que ele traz de novo para a gente, ou mesmo que para a gente poder refletir sobre tudo isso e aplicar, né? Mais importante, que a gente consiga aplicar isso tudo à nossa vida, né? Então, eu vou iniciar com o preparo. Então, o preparo de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviços de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se da hipertrofia congenial do eu. Baseados aqui nessa leitura de preparo, a gente inicia com a prece. Convido todo mundo que quiser a fechar os olhos para que a gente consiga se concentrar um pouco melhor, né? E que a gente possa elevar os nossos pensamentos a esse Mestre querido, esse Mestre Jesus, e agradecer a Ele por estarmos aqui neste momento, por estarmos nesta casa, receptivos a esses ensinamentos, que possamos, Mestre querido, aqui hoje ter ouvidos de ouvir e coração de sentir, para que possamos levar os Teus ensinamentos para a nossa vida, para o nosso coração, e o Teu exemplo também, que possamos então pedir a Ti que abençoe o Anderson, que ele possa estar incluído e auxiliado aqui para comungar conosco os seus estudos. Que assim seja, graças a Deus.
noite a todos. Boa noite. Paz e bem, Deus abençoe-nos essa noite. A gente vai falar sobre o jugo leve, o jugo do Cristo Jesus. O amor e a caridade é o jugo do Cristo. Né? Um jugo leve, um jugo suave, e a importância de nós buscarmos esse caminho, né? Leve e suave, onde precisamos olhar para dentro de nós e buscar fazer os ajustes necessários. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, o nosso Salvador, estendendo-nos os braços amoráveis e compassivos. Então, Cristo está sempre de braços abertos para nós, para nos acolher com amor, de forma afável, amável. Para isso, a gente precisa estar atento, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a presença dele junto a nós, através das intuições que nos chegam, através dos bons pensamentos, das boas orientações. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante. Então, os ensinamentos do Cristo Jesus nos remetem ao trabalho do bem, à vivência do bem, à vivência do amor. E aquele que vivencia o bem e o amor, realmente tem uma vida leve e suave. Não uma vida sem sofrimentos, sem dores, porque nos encontramos num mundo de provas e expiações. Mas uma vida leve e suave, a vida daqueles que cumprem com as suas obrigações, os seus deveres, podem colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e sereno à noite. Pelo trabalho santificante na direção da pátria universal, da pátria espiritual, da vida espiritual. Então, quando a gente fala do jugo leve do Cristo, a gente fala na ótica do espírito imortal. Espíritos mortais que somos, uma breve passagem na matéria. Então, a pátria universal, a pátria espiritual, o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida. Vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nos dias atuais, com as vicissitudes do mundo, com as dificuldades, com as tribulações, o Cristo nos convida a caminhar com Ele lado a lado, ombro a ombro. E dos momentos de sobrecarga, dos momentos de aflição, a importância de pensarmos nele, pensarmos em Deus e buscar a comunhão através do pensamento. Pensamento que é matéria, pensamento que é força e movimento. O pensamento elevado ao alto nos equilibra, nos harmoniza, nos acerena, independente do momento em que estejamos passando. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. A terra, mundo de provas e expiações, no momento de transição para o mundo de regeneração. O paraíso não é a terra. E o texto de Caminho, Verdade e Vida remete se não tivesse razões para chorar. Temos momentos felizes, momentos de alegria, mas temos momentos também de dores, dificuldades. E o Cristo nos convida a olhar para os momentos de dor, os momentos de dificuldade, como oportunidades de crescer, oportunidades
de evoluir, oportunidades de amadurecer moralmente, intelectualmente. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Pedro lastimou-se depois da negação. Então a lágrima, os momentos de choro, não podem ser momentos de desespero. Um choro de desespero, um choro de desalento. A partir da compreensão que somos espíritos imortais, uma experiência passageira na matéria, e aí Pedro, quando negou Jesus, foi um momento de grande dor, porque ele foi avisado pelo próprio Cristo Jesus que ele poderia negá-lo. E ele não acreditava que ele tivesse em si essa limitação temporária. Mas Pedro, que conviveu com o próprio Cristo, Pedro que recebeu o Cristo em sua casa, Pedro ouviu o Evangelho direto da boca do Cristo Jesus, por 3 anos. E, em determinado momento, ele chorou, reconhecendo que negou realmente o Mestre. Mas a lágrima de Pedro foi convertida em trabalho. Pedro a pedra, Pedro aquele que construiu a casa do caminho, que nos faz sempre refletir sobre o cristianismo puro, exemplificado na casa do caminho, na casa dos apóstolos. Então Pedro, naquele momento de lágrimas, foi um momento de reflexão, não foi um momento de desespero. Foi um momento sim de dor, mas uma dor passageira. Porque o Mestre já tinha avisado a eles, os apóstolos, os discípulos, da vida no outro plano, da imortalidade. Então Pedro teve momentos sim de lágrimas. Lágrimas essas que levaram à reflexão, ao fortalecimento do seu ser, do seu espírito imortal, do desenvolvimento moral e intelectual, principalmente através do trabalho no bem. O trabalho no bem como instrumento de cura, o trabalho no bem como instrumento de renovação, de reformulação de pensamentos. O trabalho no bem que nos engrandece e nos eleva, não nos permitindo entrarmos em faixas vibratórias que nos enfraquecem, nos perturbam. Então, aquele que busca o trabalho, busca o estudo, que a mente e os pensamentos estão envoltos em vibrações superiores, a tendência é não se permitir o desespero, a tendência é não se permitir o desalento. O trabalho e o estudo no bem nos elevam e nos colocam numa condição que não nos permite, por exemplo, a depressão. O trabalho no bem e a boa palavra nos curam das mazelas da alma. Maria soluçou no Calvário. Maria, Mãe Santíssima, soluçou aos pés da cruz do Cristo Jesus, seu Filho. E hoje a gente vê relatos de Maria, caravana de Maria, no plano espiritual, acolhendo aqueles que tiraram a própria vida. Maria, um espírito de luz, um espírito iluminado. Então Maria também chorou, mas na certeza que aquele não era o fim, na certeza do reencontro com seu filho amado. Maria chorou, não lágrimas de desespero, não lágrimas de desamparo, lágrimas de amor, momento de dor e na sequência a superação. Maria depois foi amparada por João, o evangelista, e caminharam juntos.
pranto às portas de Damasco. Então, Paulo, as portas de Damasco, diante do Cristo Jesus, aquele que ele perseguiu os seus discípulos, perseguiu os cristãos. Então, Paulo, diante do Mestre e da sua luz, também chorou. Mas não lágrimas de desespero, não lágrimas de desamparo, mas sim no momento de dor, no momento de reflexão, no momento de reconhecimento que aquele que ele perseguiu os seus, era o amor em pessoa, era a paz e o bem, era o grande sábio. Então, naquele momento, Paulo chorou, mas se ergueu e seguiu e levou o Evangelho do Cristo pelo mundo. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio. Cristãos, por exemplo, no Coliseu, caminhando para a boca dos leões, momento de apreensão, mas à medida que eles cantavam e entoavam hinos, se desconectavam daquele momento de dor e de sofrimento, momento para a grande maioria aterrorizante, morte certa, morte do corpo físico, mas a fé, uma fé robusta, blindou-os. A elevação do pensamento tirou eles da vibração do medo, da dor, do sofrimento, mesmo tendo diante de si feras. Então fica para a nossa reflexão. Se levarmos o nosso pensamento, se tivermos uma fé robusta, se tivermos uma vivência com o Cristo, também nós podemos vibrar nas alturas. Podemos não temer o mal. Não temer o mal não é vingança, é resiliência, resignação, é compreender o momento do outro, o estágio evolutivo do outro, seguir em frente, passo a passo, em direção à luz. Vinde a mim. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem, para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. O Cristo virando para nós, vinde a mim. O Cristo nos convidando a seguir com Ele. O Cristo estendendo a mão para nós, diariamente. O convite é feito diariamente para nós. Que possamos estar atentos ao convite do Mestre. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. E aí, também para a nossa reflexão, o convite é feito diariamente. Todo instante, mas diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações por vezes, não temos olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Deus ajuda o homem através do próprio homem, e por muitas vezes, pessoas, a própria natureza que se apresenta diante de nós com a sua beleza. Nesses momentos, o Mestre nos convidando a segui-lo. O Mestre nos convidando a segui-lo. Impedimentos. Os laços da conveniência
imediatistas são demasiado fortes. Por vezes a gente coloca o hoje, o imediato, uma condição de prioridade, na frente do que realmente importa. Na frente do que vai me levar à verdadeira felicidade. Felicidade daqueles que vivenciam bem, vivenciam o amor, através das palavras, dos atos, da conduta. O cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Se nos permitirmos ao desânimo, nosso padrão vibratório cai. Cai no padrão vibratório, por vezes, o nosso corpo físico, doenças psicossomáticas. Quando nos mantemos um padrão mais elevado, nos blindamos, inclusive, de doenças que iniciam no espírito imortal, no final refletem no corpo físico. Iniciam nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, o desânimo não pode encontrar abrigo em nós. A gente sempre ter em mente que nunca estamos desamparados, nunca estamos só. O Mestre caminha sempre conosco. E a presença dele é perceptível ao nosso redor, a todo momento. Possamos ter essa percepção de identificar o Cristo junto a nós. Impedimentos constituídos por pessoas, coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então, os impedimentos, por vezes, uma pessoa que não me tratou como eu gostaria, um compromisso que eu priorizei em detrimento de um outro, interesses particulares em prol de interesses coletivos. Então, quais são os impedimentos hoje que eu me permito na minha vida para não caminhar com o Cristo Jesus? Para não perceber o Cristo e a Deus na minha rotina diária? Quais são hoje, ou o que me impede de perceber a espiritualidade superior que está junto de mim? Consegues ir? Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então aqui remete à fé, a importância da fé, da certeza de que nunca estamos sós, nunca estamos desamparados. E essa certeza dentro de nós, essa convicção absoluta, mais uma vez, não nos permite cair em desamparo, desalento, desespero. Nos permite valorizar a nossa vida. Essa bênção, essa oportunidade bendita, estamos hoje aqui encarnados na matéria, em mais uma experiência dentre muitas. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Sim, o vinde a mim, o convite do Cristo é muito doce escutar. É maravilhoso. É refazedor. Quando a gente está lendo, por exemplo, o Novo Testamento, quando estamos lendo uma obra espírita, como ouvimos, por exemplo, a colega que acabou de ler o Fonte Viva, o livrinho Pão Nosso, e a gente tem a sensibilidade à percepção do amparo, do amor do Cristo, de Jesus, de Deus. Percebemos Deus quando olhamos pela janela e vemos uma floresta, a natureza, um pássaro cantando, e visualizando o pássaro cantando, ouvindo, a chuva levemente caindo, e sentimos a presença de Deus nesse momento, entramos em comunhão profunda. E essa comunhão nos permite aliviar as tensões, as aflições, as angústias, e nos pacificarmos interiormente. O jugo
Esse é o jugo do Cristo Jesus. Nunca te ouvides do amor de Deus, Jonas Andes. Que nunca esqueçamos o amor de Deus por nós. Nós, filhos de Deus. Olha que bênção. Somos filhos da inteligência suprema. Isso traz alento, traz conforto, traz amparo, traz segurança. Filhos de Deus. Jonas tem um livrinho chamado Filhos de Deus, um livrinho reconfortador que recomendo que leiam. Palavras de ânimo, de força, que fortalecem a nossa fé. Quando lemos, parece estar falando do nosso dia a dia, do nosso momento, mas de uma forma que nos eleva, nos motiva a seguir em frente, passo a passo, na direção do Cristo Jesus. Considera aqueles que te cercam como tua oportunidade de desdobrar o amor. Então, aqueles que nos rodeiam são oportunidades de externarmos amor, de externarmos carinho. Os que te insurgem contra teus inimigos são, mesmo que não queiram, teus irmãos. Aqueles que se colocam por vezes como nossos inimigos são irmãos nossos de caminhada. Se a gente tiver a capacidade de olhar para aqueles que se dizem nossos inimigos como nossos irmãos, se tivermos a capacidade de olhar para todos que caminham conosco na jornada terrena, com o mesmo sentimento que olhamos, por exemplo, para nossa mãe, e mãe, aquela que nos permitiu encarnar a matéria, por mais imperfeita ou perfeita que seja, é uma bênção. Nada se iguala. Então, se eu conseguir olhar para todos os companheiros de caminhada, como eu olho para minha mãe, se eu começar a fazer esse trabalho, esse esforço, imagina a transformação do planeta se todos conseguissem fazer esse trabalho mental do pensamento. O que eu estou falando aqui sobre esse esforço, esse trabalho, está em obras de Emmanuel. Olhar para aquele companheiro de caminhada como se fosse a sua mãe. O mesmo amor que você nutre para a sua mãe. Um amor puro. Como o mundo seria diferente. Como a nossa vida seria diferente. Literalmente, amar os nossos inimigos. Porque eu olho para o meu inimigo e nutro o mesmo sentimento que eu nutro por uma mãe, ou parecido, ou similar, com a capacidade de perdoar, de esquecer as ofensas. Esse é o caminho que nos blinda do desamparo, do desespero, do desânimo. Amar por amar. Amar sem esperar nada em troca. Simplesmente amar. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Mais uma vez, todos nós ouvimos, principalmente nós, espíritas, que possamos deixar essas palavras ecoarem em nós, ecoarem em nossos pensamentos, em nosso coração,
criarem frutos, frutifiquem, e esses frutos se materializem em ações, em boas palavras, palavras amáveis, afáveis, palavras de ternura, de acolhimento. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. A sucessão das ocorrências muda a cada instante o quadro em que se vive. Por vezes estamos num momento de grande tribulação, nos momentos, por vezes, de grande abatimento, pensamento aflito. Mas a sucessão das ocorrências muda a cada instante o quadro em que se vive. Emmanuel. Então, a vida, as situações estão sempre mudando. Se o momento hoje, nesse instante, eu não consigo encontrar uma solução para o meu problema, eu preciso ter calma. Porque, por vezes, a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus, está nos mostrando o caminho a seguir. A tribulação é passageira. Aquela dificuldade que parece que é gigante e enorme, aquela dificuldade que parece que eu não vou ter condições de lidar com ela, é passageira. Tenhamos calma. Porque a calma, a tranquilidade, a serenidade nos permite ouvir, perceber as intuições que nos chegam, perceber a espiritualidade superior que está aí ao nosso lado, falando conosco. Pensamentos sendo direcionados, páginas inteiras. E por vezes, por nos permitirmos o desespero, sermos tomados por sentimentos, por vibrações que nos desequilibram de tal forma que não conseguimos perceber aqueles que estão ali do nosso lado. Por vezes, um parente que foi na nossa frente regressou ao plano espiritual. Por vezes, o nosso anjo da guarda, espíritos protetores, nossos mentores, ali do nosso lado. Precisa de um momento de tranquilidade, um momento de serenidade, um momento de levar o pensamento a Deus, para a gente perceber e ouvi-los. Possamos ter calma, possamos ser pacientes, possamos lembrar sempre que o Mestre caminha sempre ao nosso lado. Não somos nós que estamos esperando por Ele, é Ele que espera por nós ao nosso lado. A consciência humana é indestrutível. Somos espíritos imortais numa experiência na matéria. A nossa consciência é indestrutível. A ideia equivocada de tirar a própria vida pensando que a dor moral cessará, a consciência humana é indestrutível. Somos espíritos imortais, uma breve experiência na matéria. Possamos ter fé, fé em Deus, fé no Cristo, a certeza da imortalidade, a certeza que a nossa consciência é indestrutível. Possamos ter essa certeza, e essa certeza, essa convicção, essa fé robusta, nos sustenta nos momentos mais difíceis. Como os cristãos em Roma, indo na direção das feras,
cantando, fora daquela vibração, fora daquele contexto que os cercava, o cheiro de sangue, aquele odor, rugidos, eles firmes caminhando, desconexos daquela realidade de dor e sofrimento ao redor deles. Possamos ter essa fé, que possamos ter a capacidade de elevar a nossa vibração nesse patamar. E um dos caminhos para isso é o trabalho no bem, as diversas oportunidades que essa casa deve oferecer para vocês, por exemplo. No nosso dia fora da casa espírita, os diversos irmãos que chegam até nós, por vezes esperando uma palavrinha de conforto, uma palavrinha de ânimo, um bom dia, um boa tarde. E aquele bom dia, boa tarde, para alguns, por exemplo, que vivem nas ruas, pode ser o primeiro bom dia do mês. E a gente ser instrumento do bem, instrumento do amor. As oportunidades são inúmeras, inúmeras. Os espíritas, nós, os espíritas estão convidados a colaborar na edificação do mundo regenerado, contribuindo para a valorização da vida, vez que é um bem indisponível, outorgado por Deus, e por assim ser, é necessário que a valorizemos como oportunidade única de delinear conquistas importantes para o ser. Então, essa oportunidade aqui na matéria, a gente tem que encarar como única, uma oportunidade bendita. Tantos recursos colocados à nossa disposição. Como somos abençoados. Essa certeza que somos amparados, somos filhos de Deus, somos abençoados por Deus, pelo Mestre. Temos a oportunidade dessa existência, que possamos fazer o nosso melhor, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas possamos fazer o nosso melhor. Possamos não deixar passar as oportunidades. As oportunidades de sermos instrumentos do bem, instrumentos da paz. Coloque em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, de tê-lo talvez no abismo do crime. Muitas vezes nós temos a oportunidade de sermos instrumentos do bem. Oportunidades como essas chegam para a gente. Aquele momento que o companheiro tem um sofrimento que está consumindo ele, a gente parar só para ouvir. Só ouvir. Mas escuta, atenta, com um olhar de acolhimento, um olhar carinhoso, ouvir. E ouvir o companheiro em determinado momento, em sofrimento, em dor, pode mudar o rumo daquela encarnação, daquele espírito. Às vezes a gente vai precisar falar nada, só ouvir. Aquela trajetória pode mudar. Por vezes a gente vai ter uma palavra, uma boa palavra, que ainda vai erguê-lo, vai levantar o caído. A gente possa estar atento às oportunidades que nos chegam. Ajudar, escuta ativa, escuta com atenção. Aquela escuta que a pessoa está ouvindo a gente percebe que a pessoa
realmente valoriza a gente. Ela está ali porque ela quer realmente nos escutar. Ela quer nos acolher. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Olha só, eu chegar para um irmão em aflição, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Isso é gesto de amor. Agindo assim, somos realmente seguidores do Cristo. Né? Somos realmente cristãos. Realmente estamos vivendo o amor. Gostaria de falar sobre o que você vem sentindo e enfrentando? Você parece apreensivo com alguma coisa. Gostaria de conversar sobre isso? Quais são as suas expectativas no momento? Você tem planos para o futuro? Essas perguntas, esses questionamentos levam à reflexão, levam à valorização da vida, perspectiva, futuro, esperança em dias melhores, acolhimento. Alguém se importa comigo, alguém olha para mim, alguém fala comigo. Isso eleva, o indivíduo caído. Todos nós temos essa oportunidade. Importante lembrar que a nossa fala e o nosso agir são profundamente significativos para aquele que está em sofrimento. Aquele que está em sofrimento, ouvir uma palavra doce, uma boa palavra, proferida com tranquilidade, com serenidade, passando paz, permite que o outro se harmonize, possibilita que o outro se equilibre, porque ele estava preso, um pensamento fixo, ideias cristalizadas no sofrimento dele, num loop, preso. A gente tem a oportunidade de quebrar esse loop, através de uma fala afável, amena, doce, calma, equilibrada, e levando esse companheiro através das nossas vibrações, as nossas boas vibrações, contribuir com a harmonização dele, com o equilíbrio dele. Demonstre que sabe que a pessoa passa por um grande sofrimento. A gente não desdenhar, não diminuir o sofrimento do outro, não julgar. Demonstrar que realmente a gente reconhece que ele sofre. Demonstrar que somos solidários com a dor dele. Demonstre interesse pelos relatos da pessoa. Interesse pelo relato, olhando no olho, com um olhar amoroso, tranquilo. Demonstre acolhimento. Se sentir acolhido, se sentir amado. Demonstre que está disposto a ajudar, disposto a auxiliá-lo a sair daquela situação que se encontra. E por vezes o auxílio não é material. O auxílio é ter alguém para te ouvir. O auxílio, por exemplo, de uma pessoa que está na rua, é alguém que olhou para ela e falou com ela: eu existo, estou me percebendo. Ajudar a família. De que maneira o ambiente familiar pode influenciar no comportamento daquele que sofre? Como fator de proteção. As relações familiares e o modelo familiar devem ser caracterizados pelo afeto.
tendo por base os sentimentos de amor e respeito, e criando uma rede com potencial para gerar impacto positivo. Cenário ideal para a gente. É o caminho que a gente tem que buscar. É o caminho de harmonizar o nosso lar. E um dos grandes instrumentos de harmonização do lar é o culto do Evangelho no lar, para mais espíritas. Instrumento abençoado, instrumento de luz, instrumento de amor. O momento da família se reunindo, por exemplo, num dia previamente definido, toda semana, naquele horário, realizamos o culto do Evangelho no lar. Todos com pensamentos elevados, entrando em comunhão com o Criador, com Deus, com o Mestre Jesus. A espiritualidade amiga, a partir da nossa disciplina, se comprometendo conosco e naquele horário, semanalmente estará ali, guiando o estudo, promovendo por vezes curas, soluções para os problemas da semana, sendo apresentados ali naquele momento através de uma intuição, através de um pensamento que vem. Culto do Evangelho do lar. Se eu estou em desespero, eu estou em desamparo, se eu estou aflito, se eu estou me permitindo ser consumido pelo sofrimento, o culto do Evangelho do lar, a comunhão com Deus, nos harmoniza, nos equilibra, muda a nossa vibração e nos tira da condição de sofrimento, a percepção de um sofrimento absoluto. A situação fica mais amena, mais palatável. Eu me sinto em condições de vencer aquele momento de dor, de tribulação. E eu não estarei só. A espiritualidade amiga vai estar aqui comigo. O Mestre Jesus, Deus, nós mergulhados no pensamento de Deus, nós mergulhados no fluido cósmico. Se a gente compreender esse mecanismo do pensamento, esse pensamento e das vibrações, como vibrações e pensamento e vibrações, como isso pode ser usado a nosso favor para nos elevar e elevar aqueles que convivem conosco. O culto do Evangelho do lar pode fazer, colocar assim, maravilhas no seio das famílias. A bênção do estilo. Isso aqui é uma historinha que está no livrinho Jesus no Lar. A bênção do estilo. Um pai, esposo, tinha posses, tinha recursos, perdeu as posses, perdeu os recursos, adoeceu, deixou dívidas, faleceu. Uma mãe com 6 filhos. Uma mãe com 6 filhos. Os filhos sofrendo a perda, a dificuldade financeira, a dor. Eles tinham que lidar com aquela situação. A mãe, para elevar o ânimo deles, falou que eles tinham, por exemplo, a possibilidade de abrir uma caixa que o pai tinha deixado para eles, um estojo, e aquele estojo, aquela caixa, resolveria a situação deles. Aquela situação dificílima naquele momento. Ou eles poderiam guardar aquele estojo, aquela caixa, e abrir em outro momento, uma outra oportunidade mais necessária. Mas eles já estavam em crise. Eles estavam passando por grande dificuldade com aquela perda, com as dívidas. E a mãe falou, vamos abrir em outro momento e vamos utilizar o que cada um de nós tem de potencial para sairmos dessa situação, sairmos dessa dificuldade. Seis filhos e uma mãe. Eles optaram não abrir o estojo naquele momento. A mãe tinha falado
que aquele estojo, aquele conteúdo, ia permitir que eles saíssem daquele patamar para um patamar melhor. Mas se utilizassem naquele momento, em outro momento, talvez poderia até faltar. Eles resolveram o quê? Arregaçar as mangas e buscar meios, formas de superar aquela situação. Se passaram 6 anos. 6 anos se passaram. Conseguiram pagar as dívidas, conseguiram ter um equilíbrio financeiro, familiar, conseguiram, eles trabalhavam no campo, comprar uma propriedade rural. Eles acreditaram em si, na capacidade que eles tinham de sair daquela situação, sem fazer uso daquele recurso que a mãe falou que existia, que poderia saciar eles momentaneamente. Eles acreditaram no potencial que cada um tinha. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhe restavam. E verificou que os moços, amargurados, pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação do nosso precioso legado. O precioso legado era o conteúdo que estava no estojo. Poderiam ser diamantes, ouro. Aproveitando o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. E o mais tarde foi 6 anos depois. Belos sorrisos de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Quando todos concordaram que abririam depois, a alegria se irradiou, o ânimo, a fé renovada, a esperança em dias melhores renovada, a coragem, porque eles não estavam sós, estavam juntos, como família. Estojo com velho pergaminho. Na verdade, 6 anos depois, dívidas pagas, compraram até uma propriedade rural, abriram o estojo tinha um pergaminho, um pedaço de papel. Um pedaço de papel. E nesse pergaminho estava escrito: palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa em fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece. A mão dos diligentes enriquece. Palavra de Salomão estava no pergaminho. Então, o tesouro, o legado do pai, era esse conhecimento. E eles vivenciaram esse conhecimento. E conseguiram se reerguer, se levantar, sem que fosse necessário a abertura do conteúdo. Tente calma. A gente vê a figura aqui do mestre, a figura dos pães, né? 5 pães de cevada, 2 peixes e mais de 5.000 para se alimentar. E o mestre pede calma, pede paciência. E todos foram saciados e ainda sobrou. Calma, paciência diante das tribulações, calma diante das dificuldades,
para a gente poder perceber a ajuda que está ao nosso redor. E a prece. Jesus é o sol das nossas almas, irradia incessantemente em todas as direções. Asseverou que poderíamos fazer muito, assim como ele fez. A semelhança do sol, nos encontramos na tarefa da irradiação, exercendo uma ação direta ou indireta em relação àqueles que necessitam. A prece se irradiando, a prece curando. Tem pesquisas científicas comprovando a eficácia da prece. Um grupo internado no hospital, grupo placebo, 10 doentes com as mesmas características, não teve oração. Ou 100 doentes. Outro grupo de 100 teve oração para todos. Eles nem sabiam que estavam orando para eles. Um grupo teve melhorias significativas e o outro não. Prece, oração, irradiação, cura. Não importa se está distante de nós, não importa se está em outro país, não importa se meu filho está nos Estados Unidos, meu irmão está na França, está na Inglaterra. A oração, o pensamento, a irradiação, as boas vibrações chegam até lá, alcançam-os e promove resultados muito positivos. A prece por aqueles que estão em depressão, a prece por aqueles que estão em sofrimento profundo, a prece por aqueles que querem tirar a própria vida. A prece, a oração chegando até eles, promove melhores significativas, auxílio significativo. Boa parte do conteúdo que eu falei faz parte da campanha da FEB Valorize a Vida, Prefiro Viver. Sugiro a todos que entrem no site da FEB, olhem a cartilha, muito rica, estimulando a valorização da nossa vida e a vida do próximo. Diga não ao suicídio, diz que 188, se alguém tiver dificuldade, quiser ser ouvido, ou se você sabe de alguém que precisa ter alguém para escutar, uma escutativa, indique esse número. Esperança. Que possamos ter esperança em dias melhores, esperança no futuro melhor, esperança e coragem renovadas a cada amanhecer. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Obrigado. Agradecemos imensamente as palavras do Anderson, as reflexões nessa noite. Muito obrigada. E vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, né? Vamos passar para o passe nesse momento. Pedimos a todos que se mantenham em seus lugares, em prece, e os passistas, por favor, que se posicionem. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre querido, Mestre de amor, Mestre Jesus, aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nós te agradecemos, Mestre. Te agradecemos por termos tanto a agradecer e tão pouco a te pedir. Ainda, Mestre, que os desafios permeiem a nossa vida, que estejam presentes, às vezes mais intensamente, às vezes menos, mas eles estão lá, presentes. Assim como a Tua presença também se faz em nossas vidas, através da natureza, através de um amigo, de um familiar, através da nossa conexão contigo, de sentirmos ali ao nosso lado a Tua presença, nos fortalecendo, nos amparando, nos acolhendo, Mestre, em todos os momentos. Que nós possamos sempre nos lembrarmos de Te agradecer por tudo, pois sabemos que mesmo aqueles desafios são lições que o Pai nos manda para progredirmos, para caminharmos, para alcançarmos a nossa perfeição, assim como Tu já alcançou. Pedimos a Ti, Mestre querido, que abençoe o Anderson, seus familiares, que ele possa continuar persistindo nos propósitos do estudo, de trazer para nós suas reflexões e nos auxiliar, Mestre, nos auxiliar a aprendermos, a colocarmos em prática aquilo que Ele nos trouxe aqui nesta noite e que Tu nos trouxeste todo o tempo. Mas estamos aqui, Mestre, estamos tentando, estamos buscando. Que possamos nos lembrar dos nomes que deixamos na caixinha de preces, que possamos nos lembrar também daquelas pessoas cuja imagem aparece agora na nossa tela mental, que elas possam receber as bênçãos, assim como nós que aqui estamos recebendo. Que possamos retornar para os nossos lares na certeza de que estamos melhores do que quando aqui chegamos. E que possamos, Mestre querido, distribuir a todos aqueles que estiverem em contato conosco um sorriso, uma boa palavra, que possamos também auxiliar a tornar mais leve o jugo de alguém. Que assim seja, graças a Deus.